Você sabe qual que é a diferença de você estar sozinha, você se sentir sozinha e você viver a sua solitude? Que eu tinha o meu ex-marido e eu estava totalmente sozinha. Eu não tinha ninguém. Só que eu tinha uma pessoa do lado. Então, assim, não é porque você tá sozinha que você é uma pessoa solitária, que você é uma pessoa triste. Não, às vezes você tá sozinha porque você tá vivendo sua solitude. Você tá se amando, sabe? O importante é você tá se amando. E às vezes você vive rodeada de pessoas, sabe? Rodeadas de tanta gente. E você vive aquela solidão. Você não tem ninguém. Sabe? Você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém para se abrir. E você tá ali sozinha, você tá se amando tanto, você tá naquela que eu falo assim, que é a solitude, né? Que você chega em casa, você lê um livro, você faz um cafezinho, você faz um chazinho, você senta, você tá gostando da sua companhia. E essa que é a diferença de você estar sozinha e você se sentir sozinha. Porque a gente está rodeado de pessoas e a gente se sentir sozinha é muito ruim, porque é uma solidão muito grande, porque você fala assim, eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho pessoas que estão comigo, e eu tô sozinha, eu não tenho ninguém para conversar, eu sou uma pessoa extremamente sozinha, extremamente triste. Então eu prefiro, sinceramente, porque eu falo com propriedade porque eu já vivi as duas partes. Eu prefiro estar sozinha do que estar com alguém. E a mesma coisa de eu não ter ninguém. Porque isso machuca, isso dói, sabe? Isso dói. Porque quando você tá com alguém e a pessoa... E como se você estivesse sozinha, é assim... É como se você estivesse sendo desprezada. Porque você você até tenta conversar com a pessoa, mas você tá falando com as paredes. Porque a pessoa não te responde. A pessoa não conversa com você. Então você tá naquela solidão em 2, naquela solidão em 3, naquela solidão em 4, naquela solidão com a casa cheia. E às vezes você tá sozinha, você chega, só tem às vezes o seu gato, o cachorro, ou às vezes nem isso. Só que a sua solitude te basta. E isso é muito bom. Isso é muito bom, você se bastar. Você não precisar de ninguém. Você não precisar de ninguém para ali tomar aquele cafezinho. Você não precisar de ninguém para você ir naquela lanchonete tomar aquele suco. Você fala assim, a minha companhia me basta. Eu sou forte para isso. Eu falo assim, a solitude é uma coisa tão bonita, sabe? Eu falo assim, a solitude é uma coisa assim tão grande na vida da gente. Quando eu me separei, eu tive alguns relacionamentos, sim. Um pouco foi para esfregar na cara do outro, que hoje eu falo para as pessoas assim, que eu fiz muito errado, muito errado. Hoje eu mudaria tudo na minha vida, no meu cenário da minha vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Eu viveria a minha solitude. E parava com isso, sabe? De querer esfregar uma coisa na cara do outro que não tem nada a ver, sabe? Porque se você fala assim, desde que você se separou, dá o seu tempo de luto, sabe? Começa a se amar, começa a se gostar de você. Porque às vezes você fica num relacionamento tão tóxico, que você passa a parar de gostar até de você mesma. Você passa a se odiar. E quando você sai desse relacionamento, você fala assim, gente, Gente, ó, eu tô lendo os tópicos de novo, sempre eu falo para vocês, porque aqui é meu escritório, né? Meu escritório, então assim, eu não tenho notebook, não tenho nada, é meu escritório, então eu trago meus tópicos para eu ler, para eu não esquecer, né? Não adianta você viver rodeado de pessoas e se sentir sozinho. Isso é muito triste. Porque não é o número de pessoas que vai fazer você ser feliz. É você que vai se fazer feliz. A solidão, ela é um sentimento interno. Ela não depende de números de pessoas. Ela depende só de você. Ele é um sentimento interno. Então não depende, sabe? Aquela casa tão lotada de gente e você tá ali no canto. Então não depende, depende de você.
Às vezes não é nem culpa das pessoas, sabe? Às vezes é culpa de você mesmo, do seu jeito de ser quieto, do seu jeito de ser fechado. Às vezes as pessoas até tentam se aproximar de você, mas você não dá brecha também para essa pessoa se aproximar. Você também tem que ver essa parte, né? Que às vezes você não dá brecha para essa pessoa se aproximar. E a gente tem que dar brecha, sim. A gente tem que abrir o nosso coração. Que ninguém vai se aproximando da gente se a gente não abrir o nosso coração. E tem a outra contrapartida, né? Que às vezes a gente dá brecha. Muita brecha. Mas as pessoas não se aproximam da gente. E isso vai criando assim uma frustração muito grande, né? Porque vai criando aquela solidão. Então você tem que olhar e falar assim, não, eu me amo. Eu me amo e não importa se se eu tô rodeada de pessoas. O importante sou eu, o importante é eu e meu livro que eu tô lendo, o importante é eu e minha série que eu tô assistindo, o importante sou eu e aquele cafezinho que eu tô indo lá tomar, o importante é a minha solitude que eu tô amando. E é você assim, se amar, sabe? Se amar em primeiro lugar. É sempre se amar, porque eu sempre falo assim, a qualidade não é a quantidade. A qualidade de vida que você tem não é a quantidade de coisas que você possui. Não é a quantidade de gente que você tem. A qualidade é uma qualidade de vida plena, sabe? Você ter aquela vida plena, aquela vida gostosa. Sabe, não adianta você estar rodeada de quantidade. Isso é aquele inferno, sabe? Aquela briga, aquela discussão. E eu prefiro, sinceramente, gente, eu prefiro minha solitude do que viver rodeado de uma casa disfuncional, sabe? Uma casa de brigas, uma casa que você vê que não funciona, que você só está tendo cargas negativas, né? E às vezes você tá ali na sua solitude, você tá numa energia tão positiva, tão grande, que basta. Fala, isso basta, sabe? Você não precisa de ninguém para ser feliz. Eu falo assim, do jeito que você nasceu, sozinho. Assim, eu sempre falo assim, sabe? A gente nasceu com a mãe da gente, no cordão umbilical. Eu sempre falo assim para minhas amigas, amigas não, né? Porque eu falo assim que amigas eu tenho conhecidas. Mas eu sempre falo que a gente nasceu e com pouquinhos minutos o médico foi lá e cortou o cordão umbilical. E nesse momento a gente já estava sozinho na vida. Tem uma conhecida minha que uma vez me perguntou do emprego, né? Que ela estava no emprego e ela queria ir para outro emprego. E ela veio me pedir um conselho, né? Falou, Rose, eu lembro de uma frase que você falou, mas mesmo assim eu vim pedir esse conselho para você. O que você acha de eu deixar esse emprego e ir para o outro? E ela falou, eu lembro dessa frase que você falou, que nós nascemos e poucos minutos o cordão umbilical foi cortado. E então eu não nasci, e sempre você falou que a gente não nasceu grudado no emprego. A gente não nasceu grudado, então a gente pode ter outras oportunidades. Eu falei assim, não, filha, se você acha que esse emprego é melhor, vai, só vai, se joga, sabe? Pondera todas as coisas, vê qual que é melhor, qual que não é, e vai. Se esse outro, ela falou, nossa, esse outro é bem melhor. Eu falei, então não tem nem o que você pensar, porque você não nasceu grudado nesse emprego. É isso que eu sempre falo. E ela por um tempo, ela foi muito feliz nesse emprego. Assim, tinha assim, flexibilidade de horário, então era tudo melhor. Então eu falei assim, para com isso de você achar que você nasceu grudado num lugar que você não nasceu. A única pessoa que você nasceu foi com a sua mãe, só que você desgrudou dela rapidinho, que o médico fez desgrudar, né? O médico foi lá e cortou o cordão, e você, a partir daquele momento, você já era uma pessoa sozinha. Você dependia da sua mãe. Dependia da sua mãe para comer, para ser trocado. Mas aquele dia que eu estava aqui conversando com vocês era pernilongo. E hoje tem abelha aqui dentro. Cada dia tem um insetinho aqui comigo. Mas tudo bem, né? Então, gente, então a gente tem que ver, né? Se a solitude está fazendo bem pra gente.
Você tem que gostar da sua companhia. Eu sempre falo assim lá no meu serviço, né, gente, porque aconteceu algumas coisas lá no serviço, sabe, das pessoas assim, não ter dado certo no relacionamento, e a pessoa já querer embarcar no outro relacionamento, e eu sempre falo, ninguém me ouve, não me ouve, porque é difícil, porque eu também não ouvi quando as pessoas falaram, né, só que poucas pessoas falaram comigo, hoje as coisas estão mais fáceis, né, eu falei assim, gente, não vai se relacionando com as pessoas, não vai já se relacionando, já goste da sua solitude, passe o seu luto, sabe? Goste de você, cuide dos seus filhos, e com o tempo certo você vai arrumar uma pessoa. Sim, vai aparecer essa pessoa, mas no momento certo. Não vai atropelando, sabe, as coisas, metendo o pé pelas mãos, que isso não dá certo. Me ouvem? Não, não me ouve. Mas a minha parte eu fiz, né? Eu falei. Agora, se me ouvir, se não me ouve, depois aí quebra a cara e vem chorar comigo, né? Mas aí eu vou ter que falar aquela frase que é meio complicado, mas aí eu vou ter que falar. Eu te avisei. Aquela típica frase, né, que eu te avisei. E a gente apreciar a própria companhia, né, gente? A solitude é isso, a gente apreciar a própria companhia, a gente se amar. A gente gostar da gente, a gente gostar da nossa companhia, porque não é A nem B que vai tirar nós da nossa tristeza. A gente, como eu já disse, a gente pode estar rodeado de pessoas que a gente vai estar infeliz. Quando a gente começa a nos olhar com um olhar de amor e apreciar a nossa própria companhia, as coisas vão mudar. Ó, eu falo assim, gente, quando a gente aprecia a nossa própria companhia, quando a gente começa a se amar, tudo começa a mudar. As coisas começam a mudar no serviço, no emprego, as coisas começam a mudar na nossa mentalidade, as coisas começam a mudar no nosso relacionamento, tudo começa a mudar, porque se a gente não se ama, nada muda, nada vai mudar. Só que a gente tem que dar o primeiro passo para isso mudar. Nós temos que dar o primeiro passo, sabe? Se olhar todo dia e falar, eu me amo, mesmo que um dia você deixou de se amar, mas aquele dia já se passou. Então você tem que olhar hoje e falar, eu me amo, eu sou bem sozinha, eu não preciso de ninguém, se eu quiser viajar eu viajo, se eu quiser pagar minhas contas, hoje eu tenho dinheiro para pagar, eu vou pagar, se eu quiser ir no cinema sozinha, eu vou. Gente, pare de querer companhia para tudo, sabe? Se você tem vontade de ir no cinema, não fique esperando pelaquela amiga, e a amiga só dando desculpa para você. Ai, mas é que hoje não dá. Ai, porque hoje eu tô fazendo isso, porque hoje eu tô fazendo aquilo. Vocês têm que perceber que elas estão caindo fora de você. Você tem que ter essa percepção que a pessoa não tá querendo. Gente, se arruma. Se arruma, coloca aí uma roupa bonita e vai no cinema. Compra aquele potão de pipoca, senta, sabe? Vai assistir um filme que você gosta. É isso que é gostar da nossa companhia, gente. Ai, mas eu tô com vontade de viajar, mas eu não tenho como viajar. Vá viajar sim, vai, compra passagem. Vai numa agência de viagem, vê um lugar legal, compra passagem e vai. Ah, mas chega lá, eu vou ficar sozinha. Você vai ficar com você. Você não vai estar sozinha. Você vai estar com você e vai estar com Deus. E chega lá, você vai arrumar amigos. Porque eu sou assim, gente. Eu chego no lugar, eu puxo conversa, porque também você ficar no canto, ninguém vai vir conversar com você, né? Eu puxo conversa, eu pergunto as coisas, o que eu não sei eu pergunto, e você vai arrumando amizades. É tão bom a gente fazer novas amizades, né? É tão bom a gente fazer novos colegas, a gente sair pelo mundo e conhecer várias pessoas. Eu ainda não tenho essa oportunidade de sair assim, sabe? E fazer novos amigos nesse mundão afora, e sabe? Porque eu ainda sou CLT, eu trabalho, eu dependo. Mas assim, é muito gratificante isso pra gente, sabe? A gente sair, a gente arrumar novas amizades, sabe? Novos colegas, a gente ver novos horizontes, a gente, sabe, explorar. Eu falo assim, explorar esse mundão de Deus, sabe, que é tão grande, e a gente fica nessa mesmice, nessa choradeira, nessa, sabe, assim, sabe, que ninguém gosta de mim, que, sabe, nessa choramingação. Não, ninguém vai gostar de você mesmo, se você não se gostar primeiro. Então, gente, é isso, o vídeo de hoje foi esse. Goste de você, goste da sua solitude, porque ser sozinho não é ruim, não.
O mais ruim é você estar rodeado de pessoas e você sentir solidão. Agora, você não ter ninguém, isso não quer dizer que você tem solidão. Quer dizer que você está amando a sua companhia. Se gostaram do vídeo, deixa um like. Com amor, Rose.